Bom, agora pessoal, a gente vai aqui falar sobre instrumentos de medidas elétricas, né? Esse aqui está na página 98 do capítulo 6, certo? Então, aqui a gente vai conhecer o nome e a função de alguns instrumentos de medidas elétricas, os principais, né, os mais importantes para o nosso estudo aqui. Aqui a gente, logo no início da página 98, a gente tem aqui o texto falando do amperímetro e do galvanômetro. São dois instrumentos, amperímetro e galvanômetro, são dois instrumentos. Ambos têm a mesma função, que é medir corrente elétrica. Então, ele é instalado no circuito de forma que, obrigatoriamente, a corrente elétrica que passa por uma parte do circuito tem que passar por ele. Aí, ele vai indicar a medida da corrente elétrica, certo? Acontece que nós temos amperímetros, né? Nós temos aparelhos que medem corrente elétrica usando diferentes fenômenos físicos. Aí, o aparelho que mede corrente elétrica utilizando o fenômeno físico do efeito magnético que a corrente elétrica causa, né? Aí, nesse caso, o amperímetro recebe o nome de galvanômetro, certo? Nós podemos ter amperímetros que funcionam com outros efeitos fora o magnético, certo? Mas quando ele funcionar com base no efeito magnético, aí ele é chamado de galvanômetro, certo? Então, um amperímetro para ser galvanômetro, resumindo, amperímetro para ser galvanômetro tem que funcionar com efeito magnético. Se não funcionar com efeito magnético, a gente chama só de amperímetro. Mas ambos, o objetivo, tanto galvanômetro como amperímetro, é medir corrente elétrica, ok? Mas existem outros aparelhos de medida. O voltímetro, por exemplo. O voltímetro é um aparelho que mede voltagem, né, que mede tensão elétrica. Por exemplo, a tensão elétrica da residência da gente, aqui na nossa região, é de 220 volts. A gente pode aferir, né, essa medida utilizando um voltímetro. Se você pegar um voltímetro, graduar ele na escala adequada e fizer a medida lá na tomada, a gente vai obter exatamente essa medida, 220 volts, né? Pode ocorrer variações, oscilações, mas em média é 220 volts, certo? Então, é isso aí. Voltímetro é um instrumento utilizado para medir tensão elétrica, ok? Aqui está mostrando qual é a forma que ele é instalado. Olha só a diferença do voltímetro para o amperímetro. O amperímetro ele é instalado em série no circuito. Está aqui o resistor. Aí ele encaixa aqui o amperímetro no caminho que vai passar a corrente pelo aquele resistor. E aí não tem outra alternativa. A corrente que vai passar pelo aquele resistor vem e passa aqui também pelo amperímetro. E aí a gente fica sabendo qual é a corrente que passa pelo aquele resistor. Porque o amperímetro está aqui ligado em série. E a corrente vai passar por ele, ele vai indicar esta corrente. Ok? Já o voltímetro, ele é instalado em paralelo com o resistor. Veja só que nós temos aqui o resistor e aí conecta-se esse terminal do resistor, do voltímetro, no terminal do resistor e o outro terminal do voltímetro no outro terminal do resistor. Fazendo essa conexão em paralelo, aí a gente pode determinar qual é a voltagem, né, em cima desse resistor. Aí o voltímetro vai indicar que voltagem é essa. Então a função do amperímetro, só lembrando, ó, medir corrente elétrica. Função do voltímetro, medir a voltagem, né? Medir a tensão elétrica de um circuito. Né? E falando de instrumentos de medida, né? Medidores elétricos, a gente fala também de ponte de Wheatstone. Né? A ponte de Wheatstone a gente não chega a ser chamado de um instrumento de medida, mas um arranjo
né, um circuito, um arranjo com resistores, que esse arranjo é capaz de fazer uma medida, certo? E como é que é esse arranjo? Vou explicar aqui para vocês. É muito comum acontecer de a gente ter um circuito como esse aqui, ó, em provas. Você tem um circuito em forma de ponte de Wheatstone. Aí ele faz uma pergunta onde você tem que ter a ideia do funcionamento da ponte, para você responder essa pergunta. Nós vamos fazer isso aí nos exercícios, viu? Mas vamos conhecer o que é a ponte. A ponte nada mais é do que um circuito onde você tem 4 resistores, olha aí, ó, R1, R2, R3 e R4. E entre dois resistores, entre esses dois aqui de cima, R1 e R2, e entre esses dois aqui de baixo, R3 e R4, a gente instalou um galvanômetro, que pode ser também um amperímetro, né? A função desse galvanômetro é só medir a passagem de corrente elétrica, ó, entre esse ponto e esse ponto, certo? Aí o que é que acontece? Desses 4 resistores, 3 a gente conhece. Por exemplo, a gente conhece, aliás, 2 a gente conhece, R2 e R4, por exemplo. E R1 é um resistor variável, que a gente vai ajustando a resistência dele. Essa setinha aqui, cortando R1, indica que esse R1 é um resistor variável, né? Esse R2 e esse R4 são resistores fixos. R1 é um resistor variável, onde eu posso colocar na resistência que eu quiser, que eu desejar. Então, vamos supor que a gente conheça a resistência de R1, R2 e R4. A única resistência que é desconhecida é o R3. E aí o problema lhe coloca a seguinte pergunta: qual é o valor dessa resistência R3? Aí você vai usar o mecanismo de funcionamento da ponte de Wheatstone para determinar a resistência do resistor R3. E qual é o mecanismo? Bom, quando você faz esse arranjo e liga numa fonte, o que vai acontecer? Vai circular corrente por esse circuito. E vai passar corrente, inicialmente vai passar corrente pelo galvanômetro, certo? Mas o que vai acontecer? Você vai pegar esse resistor R1 e vai ajustando a resistência dele ao ponto de que não vai passar, vai chegar o momento onde não vai passar a corrente pelo galvanômetro. Aí, nesse momento, a gente diz que a ponte entrou em equilíbrio, certo? Você vai deixar a ponte em equilíbrio, ou seja, não vai passar corrente pelo galvanômetro. A corrente no galvanômetro é zero. Quando isso aí acontecer, aí você para de mexer no resistor variável, e aí você pega e faz o produto, ó, desse R1 por esse R4, desse R2 por esse R3. Ou seja, você faz o produto dos opostos. Esse vezes o oposto a ele, é o que está lá do outro lado, R4. É igual a R2 vezes o que está oposto a ele, R3. Quando você faz isso aí você monta uma expressão onde você pode calcular o valor do resistor, né? O valor do resistor desconhecido, que no caso aqui desse exemplo que eu citei é o R3. Ok? Aí, professor, mas como é que a gente faz essa conta? Aí nós vamos fazer isso aí na prática, certo? Porque quando você faz esse produto do meio desses opostos aqui, você monta uma proporção igual essa daqui, ó. Tá aqui. A gente chega a essa proporção aqui, ó. R1, ó, a ordem lá, ó. R1 vezes R4, ó, fazendo o meio pelos extremos aqui, ó. R1 vezes R4, R3 vezes R2. Certo? Você montou essa proporção aqui. E aí, se você conhece R1, R2 e R4, aí você vai conhecer o R3. Esses 3 valores são conhecidos, o outro você também vai conhecer. Então, essa é a condição de funcionamento da ponte de Wheatstone, que nós vamos aprender a utilizá-la fazendo uma questão, certo? Fazendo uma questão prática, onde a gente tem um caso real e a gente vai atrás do valor desse resistor. Ok? Então, na aula de hoje, o que eu queria destacar é isso aí. Nosso objetivo é isso aí. Entender que a gente estuda circuitos elétricos, mas faz parte do estudo dos circuitos elétricos instrumentos de medidas, né? Eles são muito úteis para a gente determinar valores e fazer uma investigação a respeito do funcionamento do circuito, ok? E esses são
os aparelhos de medidas que eu separei para a gente destacar hoje, ok? Então, na aula de hoje é só isso. Então, até a próxima aula.